Já é primavera aqui na Power. Amém? Já é primavera na sua vida, amém? Passamos pelo outono, pelo inverno e agora é um tempo de primavera, amém? O Senhor está fazendo, porque a nossa vida ela é cíclica, amém? Assim como as estações, você crê? Fala assim, a minha vida é cíclica. E tem tempos que a gente vive primavera, tem tempos que a gente vive inverno, tem tempos que a gente vive verão, outono. Mas em todas as áreas, em todas as estações, eu creio que Deus nos ensina algo, amém? Em todo tempo nós temos algo para aprendermos da parte de Deus para a nossa vida. E fala assim, eu estou aprendendo em todo tempo. Fala assim, eu estou aprendendo em todo tempo. Há uma medida de aprendizagem liberada para você, sobre você em cada estação. Você precisa somente crer. Porque o Senhor, Ele é fiel, amém? Ele não nos esquece nos outonos da vida. Ele não nos deixa morrer nos invernos. Ele se alegra conosco no sorriso da primavera e no som do verão. Então, a palavra de Deus fala que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias é em todas as estações. Se você vai ao mais profundo abismo ou se você vai ao mais alto céu, o Senhor, Ele é com você. Se você fizer a sua cama no mais profundo, Ele está, e no mais alto Ele também está. Nada foge dos olhos do nosso Deus. Essa é uma grande verdade que você precisa crer. E em Eclesiastes 3:1 fala, para tudo há uma ocasião e um tempo, para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para vivermos cada estação. Há um tempo para chorarmos. Há um tempo para rirmos. Há um tempo para prantearmos. Há um tempo para espalharmos as pedras e há um tempo para juntarmos as pedras. A palavra do Senhor fala sobre isso. Então eu quero te falar, não importa o que você esteja vivendo, você está debaixo do tempo de Deus. Porque nada foge o controle e o propósito dele para você. Nunca mais pergunte por quê, mas sempre para quê? Para quê, Deus? Para quê? Para que a sua glória seja manifestada? Para que pessoas sejam alcançadas? Para que a cura venha? Para que eu possa ser transformado, ser transformada? Para que o meu coração seja mudado? Para que minha família seja alcançada? Gente, a palavra de Deus fala que nenhuma folha cai do céu se não for a vontade do Senhor. A palavra dele é imutável. A verdade dele é imutável. Então, simplesmente creia que em todas as estações, em todo o tempo, Ele está com você. E aí eu tenho uma frase, a nossa pergunta não deve ser sobre o tempo que nós estamos vivendo, mas sobre o propósito de Deus para o tempo que estamos vivendo. Qual é o propósito do Senhor para esse tempo? Seja ele bom, seja ele mau. Seja ele de sorrir ou de chorar. Qual é o propósito? União? Para que eu conheça mais ao Senhor? Para que eu me achegue mais a Ele? Qual é o propósito disso? E nós temos um pensador contemporâneo que diz assim, tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. Ele é bom, esse cara. Eu indico. Vocês compraram o livro dele. Tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. Então nós precisamos entender o que estamos passando espiritualmente e para o nosso crescimento, onde? Como? Quando? Nós precisamos fazer essas perguntas poderosas para nós não cairmos no engodo do inferno falando com vozes à nossa cabeça. Olha, tá vendo? Deus te abandonou nesse momento difícil. Mas que você possa ser como o salmista Davi. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor é aquele que prepara uma mesa para mim na frente dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Sabe por que você vai habitar na casa do Senhor para sempre? Porque por mais que você passe dessa vida para outra, você continua na casa do Pai. É isso que o salmista quis dizer. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Para sempre. Davi tinha uma certeza do pai que ele tinha. Ele tinha uma confiança. Então que nessa manhã você receba dessa confiança. Que os seus olhos não estejam somente focados na estação, mas que os teus olhos estejam focados na ação de Deus para esse tempo e para essa estação na sua vida. Porque Deus está fazendo. Amém? Durante essa série Estações, nós aprendemos que o outono é um tempo de quietude e de aprendizado. Que o inverno é um tempo de solitude e de paz. E que a primavera, ela hoje nos convida à criatividade e renovação. Amém? Fala assim, criatividade e renovação. Fala para o seu irmão, Deus tem hoje para você criatividade e renovação. Amém? A primavera é a estação que precede o verão, que vem logo depois do inverno. A palavra primavera deriva do latim primavera, vere, que significa primeiro verão. Pensa, então se você passa pelo outono, se você passa pelo inverno, Deus tem 2 verões para você. A primavera e o verão propriamente dito. O que tem que acontecer é você passar. O que não pode acontecer é você morrer. É você não ir como folha ao vento no outono e não se enrijecer tanto que não consiga mudar no inverno. Mas você precisa ficar firme. Eu quero falar para você que a primavera é a minha estação preferida. Tem gente que gosta de verão, mas eu gosto de primavera. Sabe por quê? A cidade fica mais linda. Tudo floresce, tudo tem vida, tudo tem cor. Porque a vida tem a cor que a gente coloca nela. Então, escolha hoje, por mais que você esteja vivendo um inverno, pintar o seu inverno hoje. Falar assim, Deus, eu creio que uma primavera está chegando. Que o Senhor não se esqueceu de mim. O ar vai ficar melhor, vai ficar menos seco. Vai ter um dia, gente, na primavera. É uma data equinocial. O dia e a noite tem a mesma duração na linha do Equador. Aula de geografia hoje. Durante essa estação, os dias vão se tornar mais longos e as noites mais curtas. Então é uma estação de vida onde você vai viver mais. Por que você vai viver mais? Porque o dia vai ser mais longo. Tem vida à noite? Tem, mas a vida mais clara é durante o dia. É a luz do sol. Então o dia vai ser mais longo, as suas noites, seu tempo de dor, seu tempo de pranto, a sua preocupação vai ser menor, porque você vai estar dormindo, descansando lá. E você vai estar vivendo aquilo que Deus preparou para você. Amém? Aqui no hemisfério sul, ela acontece dia 21 de setembro. E lá no hemisfério norte, eles estão no outono, quando a primavera começa aqui. Então, é uma maravilhosa criação de Deus para mim e para você. É um tempo de renovação, é um tempo de retorno à vida, retorno aos sonhos, retorno aos projetos, retorno àquilo que o Senhor plantou no seu coração como semente no inverno, que já foi gerado, que já está pronto para nascer. É isso, a primavera é esse tempo, já foi germinado, já foi plantado, já criou raízes, ela já está nascendo. Aquele primeiro brotinho está lá. Parecia que estava morto, mas não está. Algo novo Deus está fazendo. Amém? E hoje nós vamos pensar numa história linda. A história de Abraão e Sara.
E hoje na live da manhã, pastor Jerry e pastor Isabela, profeta Jerry, pastor Isabela falaram sobre Abraão hoje. Eles nem sonhavam que tinha isso na mensagem de hoje. Eles já eram idosos, não podiam ter filhos. Mas Deus fez uma promessa a Sara. Coloca para mim aí, por favor, a promessa que ele fez. Gênesis 18:10. Diz assim, vamos ler juntos? Então disse o Senhor, voltarei a vocês na primavera. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Então o Senhor disse a Sara, voltarei para você na primavera. É um tempo de Deus realizar os nossos sonhos. É um tempo de Deus cumprir as suas promessas. Assim como ele fez com Sara, eu ministro nessa manhã que ele vai fazer com você. Está chegando uma primavera sobre você. Há uma expectativa na primavera de Deus para você, porque vai florir, porque vai florescer, porque vai germinar, porque o Senhor é aquele que faz. Vai ter vida, vai se encher. O Senhor é conosco, amém? Então nessa manhã nós vamos aprender com Abraão e Sara sobre o que acontece quando a primavera de Deus chega. Criatividade e renovação acontecerão quando... Eu quero nessa manhã compartilhar 4 passos com vocês. Criatividade e renovação acontecerão quando eu olhar para fora e fizer uma leitura da minha realidade. Você pode falar comigo? Eu olhar para fora e fizer uma leitura da minha realidade. Gênesis 18:11 diz assim, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Gente, se a gente for pensar aos olhos humanos, impossível. Mas isso era a realidade deles. E eu quero te falar que Deus não age naquilo que nós não temos. Deus age na nossa realidade. Se a sua realidade é muito, Deus vai agir no muito. Se a sua realidade é pouco, Deus vai agir no pouco. Se é mentira, não tem como Deus agir. Mas se ele era velho, era. Estava de idade avançada, estava. Estava, às vezes, desacreditado, estava. Mas é aí que Deus vai começar a agir. Mediante a nossa realidade. Sabe por quê? Romanos 8:28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa se eu sou velho, novo, rico, pobre, não importa a minha condição cognitiva, não importa se eu estudei, quando Deus quer fazer, Ele faz e ponto. É isso, você precisa crer nessa verdade. A ação de Deus é uma realidade. E eu quero te falar que não precisa de um tempo ideal para Deus te dar uma promessa. Ele te dá e pronto. Ah, Deus, eu vou esperar o tempo ideal, porque o Senhor, para eu lá pedir uma oração para o Senhor me entregar alguma coisa. Querido, não existe tempo ideal não, existe o tempo seu agora, porque a promessa vai se adequar à sua realidade, a promessa vai se adequar ao seu tempo. O tempo dele era aquele, a promessa veio no tempo, ela se adequou às circunstâncias de Abraão e Sara. É isso que você precisa crer. Ah, eu sou velho demais para estudar. Não é, querido. Abra, matricule e comece. A realidade vai se adequar ao seu tempo. A promessa vai se adequar ao seu tempo. Amém? As impossibilidades, elas se ajoelham diante do senhorio de Jesus Cristo. Então você precisa de crer. Não importa. É possível ou impossível, Ele faz e ponto. As impossibilidades vão se ajoelhar. E eu quero te falar, veja a sua realidade com fé. Porque quando você vê sem fé é uma mentira. Você fala, eita, porque os nossos olhos, gente, são enganosos. A palavra de Deus fala que o coração é enganoso. Quando a gente olha, ele fala assim, eu acho que Deus não vai fazer não. Será? Mas quando a fé entra em ação, tudo muda. Fala para quem está do seu lado, quando a fé entra em ação, tudo muda. E aí, meu irmão, você precisa de fazer igual a nossa amiga pastora Camila Barros ensina. Você tem que confundir o inimigo e pronto.
Ela acorda e fala assim, e aí, já confundiu o inimigo hoje, meu irmão? Você precisa de confundir o inimigo. Tá achando que você não está crendo, mas você está crendo. Tá achando que não vai dar certo, mas vai dar. Você precisa ter o foco na promessa do Senhor. Fazer uma leitura da sua realidade e acreditar que Deus vai fazer. Não existe tempo ideal. Existe a promessa e a promessa se cumpre. Amém? Aleluia! Então eu preciso olhar para fora e fazer uma leitura da minha realidade. Eu preciso olhar para o alto e focar na promessa de Deus. Quem tem promessa? Quem tem promessa aqui nessa manhã? Se você não tem, abra a Bíblia, acha o versículo, leia que você já tem uma promessa. É fácil ter promessa. Você não precisa esperar o profeta vir. Você vai fazer... Não, gente. Só abrir a Bíblia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estarei convosco todos os dias. Gente, são inúmeras promessas. É só você ler a Bíblia. Está resolvido. Amém? Gênesis 18, 12, 13 diz assim: por isso, Sara riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Ela entra num questionamento. Sara começa a questionar: será? Gente, o será é do inferno. Eu quero te falar, é a palavrinha do inferno para te confundir. Porque o será, ele sempre coloca dúvida. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. Não tem como ter os dois. Então, quando você coloca será, você já dá um passo para trás. Mas quando você fala assim, agora vai, você dá um passo para frente. Então, hoje, tira o será da sua vida, amém? Porque a promessa de Deus é um tempo de renovo. É um tempo de Deus trazer um vigor novo sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre a sua esperança. A promessa, ela faz isso, ela nos deixa ativo. Quando a gente tem uma meta, a gente fica, vou alcançar. Isso aí é o quê? Esperança. Você fala assim, uau, eu vou. E aí você vai. E eu quero te falar que toda promessa, ela te convida a uma intimidade com o Senhor. Toda promessa, ela fala, Pai, o Senhor me prometeu. Você fala com Deus, você lembra ao Senhor. Você fala, Pai, lembra daquela promessa? Lembra daquilo que o Senhor falou para mim? Lembra aquilo que a sua palavra está escrito? Eu e minha casa serviremos ao Senhor e ponto. Ah, meu filho é drogado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ai, meu marido não é convertido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ai, gente, não existe essas possibilidades. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a promessa. Amém? Então você precisa crer. Creia. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. Aí você fala, tadinho de José. Tadinho nada, gente. Ele estava no lugar certo, na hora certa, cumprindo o propósito para aquilo que Deus designou. Às vezes a gente vê o outro passando por um problema, uma dificuldade, a gente começa a ter dó. Não tenha dó. Não tenha dó. Sabe por quê? É Deus cumprindo o plano, a propósito, a promessa, aquilo que cada um precisa de passar. Não tenha dó de mim porque eu tenho síndrome do pânico, ansiedade. Não tenha dó de mim. Não tenha. É aquilo que eu estou precisando de passar para vencer. É aquilo que você precisa de passar para vencer. Então hoje você vai tirar esse olhar. Ai, tadinha, ela é tão bacana, a pastora, né? Tá passando por isso. Pois é, mas ela precisa. Então, glória a Deus. Deixa ela lá. Ema, cada um com seus problemas, né? A palavra em Salmo 121 e 2 fala assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então não importa o que você esteja passando, há um socorro para você. Para de dó, porque tem socorro para todo mundo. Tem socorro para mim, tem socorro para você, tem socorro para meu irmão.
Tem socorro para todo mundo. Enquanto os meus olhos estiverem focados em Deus, os seus pés vão alcançar o seu destino. Foque em Deus. Foque na promessa para que você chegue ao seu destino. Só vai ter promessa cumprida com o seu foco em Jesus, em Deus. Só vai ter promessa cumprida quando os seus olhos estiverem voltados para Ele e você falar: Pai, eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor é o meu socorro. Socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais. Então eu preciso olhar para o alto e focar na promessa de Deus. Amém? Fala para o seu irmão, só olha para o alto e foca. Foca. Gente, vocês já pensaram que a gente como pastor, a gente tem que ter uma inteligência emocional violenta? Gente, porque é tanto problema que a gente escuta. Se a gente fosse absorver, ter dó, entrar no problema, já tinha morrido. Mas sabe o que eu faço? Escuto, oro, falo: seja feito conforme a sua fé. Amém? Vou te ensinar isso, porque não é na minha fé, é na fé da pessoa. Jesus falava: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então não é na minha fé, não. A pastora Thaís falava: bispa, ora para mim, para Deus me abençoar, para minha mão, que não sei o quê, nanana. Aí eu orava: Deus, em nome de Jesus, abençoe. Pai, que seja feita conforme a fé da sua filha. Aí terminava ela: como assim? Aí eu: como assim? É você que quer a cura, você que tem que ter fé, uai. Eu só oro. Você que tem que ter fé. Você se vira aí com Deus, entendeu? Eu só liberei a bênção. Agora, se vai acontecer ou não, é você e Deus. A fé é sua. Só oro aqui em concordância. Estou ligando aqui na terra. Mas a fé é sua, meu irmão. Então hoje, coloque essa sua fé em ação. Amém? Olhe para o alto e foque na promessa de Deus. 3. Renovação vai acontecer na minha vida. Criatividade acontecerá na minha vida quando eu olhar para frente e ativar a minha fé diante do impossível. Ativar a minha fé diante do impossível. Gênesis 18:14 diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Vamos ler juntos? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Gente, na visão de Abraão e Sara, era impossível ter filhos, né? Nós lemos isso. Pelo momento da vida deles, Sara até riu. Só que quem não tem visão de futuro sempre vai ficar no passado. Ou vai sempre voltar para lá. Porque a fé vai sempre nos exigir a olhar para frente. A olhar para a cruz. Acreditar que as coisas acontecerão. Acreditar que as impossibilidades se renderão a Jesus Cristo. A fé vai fazer isso. Então hoje eu quero te falar que a fé agride as impossibilidades. Não importa aquilo que você esteja vivendo, a sua fé agride as impossibilidades. Então hoje, creia que vai acontecer. Creia, acesse as promessas mediante a sua fé. Busque uma visão da parte de Deus e ative-se na promessa, na palavra, naquilo que Deus fala a seu respeito. Sabe, porque aquilo que te preocupa não preocupa Deus. Aquilo que tira o seu sono, não tira o sono de Deus. Aquilo que te entristece não entristece Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, reina imutável, é dono de toda a justiça, de toda a verdade e ponto. Você precisa acreditar e crer. Saiba que a gente sempre canta canções de fé. A última palavra é de Deus. Nós cremos num Deus que faz.
Nós cremos num Deus que liberta. Nós cremos num Deus que transforma. Nós cremos num Deus que cura. Nós cremos num Deus que ressuscita mortos. Nós cremos num Deus que faz o coxo andar, que faz o cego enxergar. Nós cremos. E aí na hora do vamos ver, cadê a sua fé, meu irmão? Ah, eu só canto. Então hoje você vai começar a viver. Que essas palavras sejam orações diárias. Seja aqueles mantras diante do Senhor. Pai, eu creio que o Senhor vai fazer. Não importa as impossibilidades, não importa o diagnóstico, não importa o banco, não importa o gerente, não importa a economia do país, não importa o meu chefe, não importa nada. Importa que hoje a impossibilidade vai se render aos seus pés. E eu creio que eu serei um testemunho vivo daquilo que o Senhor vai fazer nessa terra. Então você precisa de crer. Aleluia. Olhe para frente e ative a sua fé mediante o impossível. Gente, fé no possível não é fé, tá, gente? É só você continuar a vida que você está tendo. Fé é para aquilo que eu não posso fazer. É para aquilo que eu não vejo, mas para aquilo que eu creio. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Eu posso ver eu morando num barracão de 1 cômodo, mas eu creio que amanhã eu terei minha casa própria. Eu vejo, né? Eu vejo uma pequena nuvem, mas eu creio que amanhã vai chover. É isso, a fé é isso. Você não está vendo, mas você está crendo. Que você não precisa de ver, você precisa de crer. Amém. E 4, criatividade e inovação acontecerão na minha vida quando eu olhar para dentro e romper com o medo e a autossabotagem. Gênesis 18:15 diz assim: Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, Sara, você riu. Gente, pensa, mentir para Deus. Só a Sarinha mesmo, né, nossa amiga? Sarinha, não dá, Evinha, não dá para mentir, não dá para esconder. O papai vê tudo, entendeu? É isso, você precisa de crer. Você precisa de romper com seu medo, sua autossabotagem. Todos nós temos autossabotagens na nossa vida. Todos nós. Medos, incertezas, inseguranças. E eu quero te falar, a palavra de Deus fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele que lança fora hoje o medo, a insegurança do seu coração. Talvez Satanás tenha tentado falar na sua mente: olha, você não vai dar conta não, tá? Você não vai conseguir passar por esse processo não. Mas eu quero te falar, você vai passar, você vai vencer. E você vai ser um outdoor dos milagres de Deus nessa terra. As pessoas vão olhar e falar assim: mas como? Mas como que aconteceu? Aconteceu, Jesus Cristo faz. Você vai ser uma testemunha viva. Você vai confundir o inferno, meu irmão. Você vai confundir todo mundo. O juiz vai dar uma sentença à sua causa. Mas como? O justo juiz conhece todas as coisas. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa na pessoa errada. A gente coloca a expectativa na coisa errada. Naquilo que alguém vai me dizer. Naquilo que o meu advogado vai me falar amanhã. Naquilo que o juiz vai decretar. Mas a palavra fala que o Senhor, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso advogado, Ele é o justo juiz, Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele cuida das flores do campo. Ele cuida dos lírios, Ele cuida dos pássaros. Meu irmão, quem dirá de você? O que você está preocupado aí? Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Faça a sua parte e deixa Deus fazer a parte dele. Você vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance. Tudo que for possível, você vai fazer. E o impossível, você vai deixar para Ele fazer.
Sara precisava ser transformada antes de ser alcançada pela promessa. Sabe o que Deus faz no processo? Ele nos transforma antes que a promessa chegue. Porque muitas das vezes nós não estamos preparados para viver aquilo que Ele preparou. Então Ele vai o quê? Nos lapidando, nos transformando, nos passando pelo processo, nos passando na fornalha, nos passando pelo fogo, nos fazendo com que a gente conheça Ele mais, tenha intimidade, com que a gente converta de verdade, com que a gente creia mesmo. E aí, quando a gente é transformado, a promessa de Deus chega. Ele fala assim: agora minha filha, meu filho está prontinho. Pode ser. Pode acontecer. E assim vai acontecer. E esse tempo de promessa, esse tempo de teste, porque Deus não nos tenta, mas Ele nos testa. Ele mostra em quem nós verdadeiramente acreditamos diante das impossibilidades. Em qual palavra você crê? Palavra do seu vizinho, do seu irmão, do seu médico, do seu chefe, do seu advogado. Em qual palavra você crê? E eu quero te falar, Deus não reduz as suas promessas para aquela que se encaixe nos seus medos, mas Ele cumpre a palavra e a promessa que Ele fez a você. Não deixe hoje o medo te paralisar. Não tenha medo de errar. Tenha medo de não continuar. Querido, errou, conserta. Caiu, levanta. Tropeçou, apruma e continua andando. Porque Deus tem promessas para cumprir na sua vida. Há um tempo para ser derramado de criatividade, inovação sobre você. Há um tempo, mas você precisa parar de ter medo de se auto-sabotar. Como que a gente se auto-sabota? Não fazendo, não indo, paralisando, não crendo. Isso tudo é auto-sabotagem. Você já viu pessoas assim, vai romper, na hora dá para trás. Autossabotagem. Mas hoje, Deus tira esse medo de você, de crescer, de continuar, de avançar, de romper. E Ele coloca o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Amém? Alvin Toffler, um futurista, diz assim: o analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler e escrever, mas será aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Esse tempo é um tempo onde nós precisamos aprender, desaprender o que aprendemos errado e reaprender novamente. Sabe por quê? A aprendizagem, ela passa pela nossa mente. E a palavra de Deus fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é um tempo onde Deus mexe no nosso cognitivo. Hoje Deus vai mexer no seu cognitivo. Você vai ficar mais inteligente. Você vai ficar mais cheio de fé. Você vai ficar mais ousado. Você vai ficar mais corajoso. Você vai olhar e falar assim: eu não posso mais, meu Deus pode. Você vai fazer ato profético. Você vai fazer voto. Você vai fazer jejum. Você vai fazer aquilo que nós temos ensinado como práticas espirituais. E a sua fé vai ser cada hora mais ativada. Porque você vai falar assim: meu Deus, acontece mesmo. É verdade. É verdade. Não é emoção não, querido. É a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Não é sentimento não, é a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Aleluia. Pode subir? Então nessa manhã, você que entrou aqui paralisado, cheio de medo, cheio de incertezas, de insegurança. Ai Deus, eu estou precisando de uma ideia nova. Eu quero te falar que Ele tem ideias novas para você. Estou precisando de algo novo. Deus tem coisas novas para fazer através de você. Olhe para fora. Faça uma leitura da sua realidade. Olhe para o alto. Foque na promessa de Deus. Olhe para frente. Ative a sua fé em meio às impossibilidades. Olhe para dentro. Rompa com o medo, com a autossabotagem e com a manipulação que tem dentro de você. Você precisa estar com seus olhos abertos. Você precisa passar agora um colírio celestial e pedir a Deus: Pai, amplia minha visão. Minha visão está muito pequena. Eu estou vendo muito baixo.
Tô vendo só aqui. Mas quando eu faço assim, eu consigo ver muito mais. Que hoje o Senhor expanda a sua visão. E Gênesis 21, 1, 2 fala assim: e o Senhor foi bondoso com Sara, como ele lhe dissera, e fez por ela o que ele prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Qual era a época fixada por Deus? Qual era a época fixada por Deus? Nós estamos chegando na primavera. Nós já chegamos na primavera hoje. O Senhor te fez uma promessa, querido? O Senhor te fez promessa? Se não fez, você abre a Bíblia agora que ele vai te fazer uma. Entendeu? Amém? Amém? Então, o Senhor te fez uma promessa? Eu quero te falar. Bota aqui esse versículo, por favor, esse último. O Senhor foi bondoso com Sara. O Senhor, Ele é bom. Amém? Como Ele dissera, e fez por ela o que Ele prometera. Fez para ela o que Ele prometeu. Querido, se o Senhor te prometeu, fica tranquilo. Fica tranquila. O mundo pode desabar. A terra passa, o céu passa, mas as promessas do Senhor permanecem vivas e para sempre. Sobre você, sobre mim, sobre a nossa família, sobre esse bairro, sobre a nossa nação. As promessas do Senhor continuam sobre nós. Ele vai fazer o que Ele prometeu na primavera, no tempo fixado por Deus, no tempo do cumprimento da promessa, vai acontecer. Então creia nessa manhã. Há uma primavera de Deus para você. Há um tempo de florescer. O inverno já passou. O outono já passou. Há um tempo de alívio. Há um tempo de refrigério. Ele me faz descansar em verdes pastos. Que coisa melhor, gente. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Nessa manhã tem um refrigério de Deus para sua alma. Tem um refrigério de Deus para o seu coração. Tem um tempo novo sendo ativado. Tem um monte mais alto para você subir e percorrer, para você alcançar, para você pisar e falar assim: cheguei, tô chegando. Estou subindo a montanha. Não importa as impossibilidades. Há um tempo novo para você. Amém.